Vamos agora conversar com a professora Ana Cristina Gomes, psicóloga educacional e gestora do Serviço de Acompanhamento Psicopedagógico da Rede Salesiana, aqui no Rio Grande do Norte. Seja bem-vinda ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Muito obrigada, eu que agradeço. Eu peço que, inicialmente, isso eu mesmo me confundo, tanta gente se confunde, sobre quais são as faixas etárias equivalentes a ensino fundamental, ensino infantil, ensino médio, né? Então, a faixa etária é crianças até 1 ano, é creche, né? Então, creche. Entre 1 e 5 anos é educação infantil, 6 anos é o primeiro ano do ensino fundamental, que é o que a gente chama de alfabetização. Então, de 6 anos até 10 anos, isso é a faixa etária, né? Então, ensino fundamental 1. Então, de 11 até 14 anos, fundamental 2. 15 a 17, ensino médio, né? Então, essa é a faixa etária de referência para que a gente trabalhe no ingresso na escola. Ensino médio que hoje vai até o 9º ano. Não, o ensino fundamental 2, vai até o 9º ano. Ah, sim. Isso. O ensino médio é considerado, então, o quê? É aqueles anos que antecedem o pré-ENEM. Então, primeira, segunda e terceira série. Sim, hoje o exame era o primeiro, segundo e terceiro ano, que o terceiro é o pré-vestibular, era o antigo pré-vestibular, que hoje é o pré-ENEM. Isso. Então, e justamente o ENEM, ele faz o Exame Nacional do Ensino Médio, que é essa primeira, segunda e terceira série. Que bacana. E hoje, como é que estão estruturadas as escolas salesianas do ponto de vista do atendimento a essas demandas por idade? Então, nós já temos tradição no funcionamento de Fundamental 1, 2 e médio. A novidade para 2019 é a educação infantil em ambas as unidades, tanto na unidade da Ayrton Senna como na unidade da Ribeira, São José e Dom Bosco. Então, no São José, vai funcionar nível 4 e nível 5. É um projeto piloto em que a gente está iniciando a educação infantil para que em 2020 aconteça uma ampliação, né, dessa educação infantil. Então, e no Dom Bosco, que é na Ayrton Senna, vai funcionar o nível 5, que é justamente, Robson, crianças a partir de 5 anos. Então, nível 4, a faixa etária é 4 anos. Nível 5, 5 anos. 6 anos já é alfabetização e já é o primeiro ano do ensino fundamental 1 que a gente já trabalha. Então, a gente vai começar com um projeto piloto, né? Então, para que a gente tenha essa habilidade de estrutura, de iniciação para 2020 um projeto grandioso de educação infantil. Que bacana. Então, mas já existe possibilidade de inscrição? Já, as inscrições começaram desde o dia 3, né, e vão até dia 14. Inscrição por processo de sondagem e adaptação, ele vai vivenciar dia 15, uma tarde na escola com as professoras. Então, é um momento de vivência, ele vivenciar aquela escola e a gente, nessa vivência, com brincadeiras, com parte lúdica, a gente entender também sobre o processo de aprendizagem que é dessa criança. Que legal. E aí eu lhe pergunto, como é que funciona? Se puder compartilhar algumas dicas aqui. Eu imagino a angústia de muitos pais quando vão levar as crianças a primeira vez para a escola. Alguns saem correndo, se soltam do braço dos pais e não olham mais nem para trás e correm para dentro da escola. Outras não conseguem soltar os pais do braço ou da mão dos pais. Outras choram, outras ficam assim, olhando aperreada, mas depois se entrosa. Como é que vocês criam um ambiente para facilitar e acolher bem todo mundo? Isso. O ambiente da escola ele é preparado para receber essa criança com o seu brincar. Então, é através do lúdico, através do brincar, o criar vínculo com essas professoras que vai prender essa criança e fazer com que ela queira ficar na escola. Então, cada criança tem seu tempo, a gente vai respeitando isso. Então, os primeiros momentos na escola, eles são bem lúdicos, para que a gente, através do brincar, tenha esse vínculo com a criança. Então, quando você diz, uns nem olham para trás, enquanto outros se apegam à família. Por quê? Porque é muito difícil, às vezes, eles deixarem aquele vínculo tão grande de pai e de mãe para uma pessoa que ele nunca viu, que ele é o primeiro contato ou um segundo contato. Então, por isso que a gente precisa de um tempo para essa criança. Às vezes, a primeira semana tem um tempo reduzido de aula para que ele não sinta tanto e a gente vai aumentando. As brincadeiras no primeiro momento são maiores. E aí, depois que essa criança está bem na escola, está feliz, quer vir, aí começa todo o trabalho pedagogicamente pensado. Então, a brincadeira na educação infantil, ela é uma base, mas aí junto vem a experimentação, texturas, conhecimento, porque aí daí a gente vai puxando o letramento, as letras do nome, do alfabeto, o raciocínio lógico matemático, né? Então, medidas,
a noção de medidas, a noção de... Comparações, né? Comparações, grande, né? Alto, baixo, então grande, pequeno. Isso aí é muito importante para o raciocínio da parte lógico-matemática. Então, que a gente chama da educação matemática, que é esse momento da educação infantil. Muito bacana. E eu gostaria de saber... Cada cabeça é um mundo, no mundo dos adultos, você imagine com as crianças. Cada uma tem seu tempo de adaptação, de vivenciar cada situação diferente umas das outras. E tudo isso tem que ser respeitado. Mas existiria, de um modo geral, alguma estimativa de um tempo que as crianças, a partir de determinadas idades, elas vão se adaptando às situações naquela escola, naquele novo ambiente? A gente tem uma estimativa, né? Então, como a gente vai trabalhar com crianças a partir de 4 anos no São José, 5 anos no Novo, são crianças maiores, que já vivenciam, a maioria delas já vivenciam a escola e estão apenas trocando de escola. Então, eles já sabem da rotina. Então, 15 dias é um prazo que a gente já tem estabelecido para que essa criança esteja bem. Quando eu falo de crianças bem pequenas, como 1 ano, 2 anos, aí é 1 mês, mais ou menos, o tempo para que esteja bem. Então, todo dia é um choro diferente, uma criança tão pequena, né, de 1 e 2 anos. É um choro diferente, mas é um choro que vai diminuindo aos poucos e ele vai a cada dia ficando melhor, demonstrando estar bem, demonstrando estar satisfeito na escola. A criança precisa estar feliz na escola. Muito bem. E uma outra pergunta que lhe faço. Nós até acompanhamos recentemente uma campanha maravilhosa feita pela Assembleia Legislativa sobre a questão do autismo. E ressalta-se também a importância de que na própria escola, estando alguns professores preparados para isso, possam perceber certos comportamentos que podem identificar em princípio, e essa identificação no princípio, sem dúvida, pode gerar uma melhoria de atendimento, de tratamento, para que a pessoa consiga conviver com tranquilidade com todos e minimizar os efeitos do autismo. E aí eu pergunto, no caso do salesiano, da preparação pedagógica, vocês já conseguem, de certo modo, identificar? Porque, às vezes, os próprios pais não percebem, não estão preparados para isso e deixam de atuar de uma maneira preventivamente e melhorar o desenvolvimento daquela criança. É verdade. Então, toda a equipe está, sim, preparada para entender um pouquinho desse desenvolvimento, né? Então, por quê? Porque se eu atraso a fala, se o motor é um pouco mais comprometido, se quando tem o desenvolvimento da escrita demonstra dificuldades, então, tudo isso são indícios que a gente não pode, enquanto escola, não podemos dizer nenhum tipo de diagnóstico, mas a gente pode sim estar apontando para os pais, né? Os sintomas. Para que eles procurem o profissional adequado para fechar o diagnóstico, né? Então, mas pai, muitas vezes, ele interrompendo, desculpa, muitas vezes a gente percebe que, lamentavelmente até eu digo isso, às vezes os professores têm mais contato com crianças desde a idade pequena a um pouquinho maior, e às vezes até na fase mais para a juventude, do que com os pais. Infelizmente tem pais que simplesmente entregam as crianças sem observar, sem cuidar e conviver mais. Uns por extrema impossibilidade, outros porque realmente entregam mesmo, como se o filho fosse um pacote e a escola fosse resolver todos os problemas, né? Isso. Então, assim, toda a escola está, sim, preparada para qualquer esses primeiros sintomas, que geralmente a fala, o processo de escrita, o processo de leitura, a parte motora, para que esses sintomas sejam sinalizados para a família. E é dever da escola ver, perceber e apontar. E a obrigação dos pais ir atrás. Né? Então, a escola já trabalha com várias crianças autistas e com outros laudos também. E dia a dia a gente vai aprendendo com cada um deles, porque mesmo dentro do mesmo diagnóstico de TEA, cada um reage de uma forma, o processo de aprendizagem cognitivo acontece de sua forma, no seu ritmo. E a partir de que idade na escola, por exemplo, se começam os professores a demonstrar a importância das crianças respeitarem os pais, os professores, a sua família, o outro coleguinha? A partir de que idade isso começa a ser colocado também pela escola, apesar da obrigação da família também? Robson, como hoje a gente trabalha, hoje 2018,
trabalhamos com o fundamental, então desde o primeiro aninho do ensino fundamental ele já tem isso, o respeito ao próximo, independente de quem seja. Então, o professor, respeito às diferenças, respeito à família. Como a gente agora está na educação infantil, né? Vai inserir a educação infantil em 2019, isso é uma rotina básica, né? Então, através de contação de história, através dos jogos, do brinquedo que eles precisam dividir, às vezes não querem. Então, tudo isso é respeito, é o contato com o outro e a gente precisa ir construindo junto. Mas escola e família precisam falar a mesma linguagem, porque se a escola trabalha um ponto e a família não dá continuidade, aí dificulta o processo, assim como se a escola não faz e só a família faz, também dificulta. Então precisa, e o salesiano preza muito por essa relação família-escola. Que bacana. Pois muito obrigado pela sua presença, viu? Um prazer tê-la conosco e esses esclarecimentos fantásticos sobre a educação. E seja sempre bem-vindo ao nosso programa e receba um kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Muito grata, muito grata.